Bom dia, bom dia, bom dia, povo. Como que vocês estão? Espero que todo mundo bem. Nós ficamos aí algumas semanas, né, sem conversarmos por aqui, sem batermos um papo, mas nós retornamos. Gostaria de agradecer a presença de todos. Quero dizer que se você quiser participar aí, te animo, hein? Te animo a participar desse momento. Nós estamos com o nosso convidado aqui, nós queremos saber a história dele. Se você quiser participar, pode entrar em contato conosco através do WhatsApp da rádio aqui. O WhatsApp, ele anota aí, hein? 992 91 48 10 15. 981, eu falei 91, perdão, corrija, 8148 10 15. E eu já vou apresentar logo o meu convidado, mas eu vou lembrar que as redes sociais que eu administro são da Conheça Cacoal, Facebook e Instagram. Se você quer saber quem é o próximo convidado, se aquela semana, agora final de ano, é um período bastante puxado, às vezes o entrevistado não consegue, às vezes a gente tem, ou eu mesma tenho algum contratempo, então sempre aviso lá nas redes sociais se nós vamos estar aqui ao vivo com a entrevista ou não, mas no geral, se não tem aviso, você pode contar, fique aí aguardando, que nós vamos bater um papo bem gostoso aqui, conhecer um pouco mais da história do nosso povo. As redes sociais, tanto Facebook quanto Instagram, então lá você vai saber quem é o nosso convidado. Quem já viu, já tem uma ideia, mas eu vou apresentar. Ele chegou em Cacoal em 83, nós vamos querer saber um pouquinho mais sobre isso. Foi vereador de 3 mandatos, é casado, tem quantos filhos? Tenho 3 filhos com um adotivo, então é 4 filhos. 4 filhos, graduado em Ciências Contábeis, pós-graduado em Controladoria, graduado também em Direito e pós-graduado em Didática do Ensino Superior e professor universitário. Por 5 anos na Uni, foi um tempo muito bom. O currículo é grande, a gente quer todas as informações e mais um pouco. Então, recebam com muito carinho o Toninho Mazioli, ele é bem pioneiro aqui. Verdade, verdade. Obrigado, Silene, pelo convite. É uma alegria, um prazer muito grande estar aqui. E nós temos uma trajetóriazinha bacana mesmo. Tenho muito orgulho dessa minha adoção em Rondônia, né? Sou capixaba de nascimento, nascido em São Gabriel da Palha, tem muitos capixaba daquela região aqui. E em 83 vim para cá e não voltei mais. Eu vou te contar uma novidade. Pois Eu vim pode. para cá, eu era seminarista, eu estava no seminário. E com uma promessa de ficar mesmo e de me descobrir nessa questão da religiosidade e da possível formação dentro na Igreja Católica, na opção pela formação sacerdotal. E aí, no primeiro ano, eu vim para Rondônia em razão da família, vim para voltar e nunca mais voltei. Não, calma aí. Olha, a gente tem uns convidados que eles falam todas as perguntas da gente. Mas vamos. Primeiro, Toninho, obrigada. Muito obrigada por ter aceitado bater esse papo conosco e nos agraciar conhecendo um pouco da sua história. Bacana, eu que agradeço, Silene. Essa coisa eu ia perguntar como que você veio parar em Cacoal, mas você já falou que veio para Rondônia por conta da Já me família. adiantei. Mas vamos falar um pouquinho mais sobre essa questão do seminário. Quando que você começou? Como que surgiu isso? Você sentiu? Quando que você sentiu essa vocação e foi atrás? E quando que as coisas mudaram? Vamos querer saber tudo. Na verdade, eu sou de família católica, né? Então, desde os 10, 11 anos de idade, a gente participa nas comunidades, né? Aos 17 anos, eu já estava dirigindo alguns cultos, celebrações na igreja. Então, aqui em Rondônia também, quando nós chegamos, aí já fomos descobertos aqui, e quando ingressamos, né, na igreja, e envolvido com um grupo de jovens, pastoral da juventude, e essa coisa da celebração. Aos 17 anos, né, ainda muito jovem, eu decidi que eu iria para o seminário. Depois que eu decidi, falei com o padre na época que eu queria ir, ele adotou a ideia de imediato e me deu todo o apoio. Olha que bacana. Aí, no primeiro momento, me assustou, né, aquela ideia de ir, eu comecei então a recuar. Eu digo, mas eu não passei pela formação. Aí ele disse, não tem problema, a formação é só um detalhe.
Aí eu digo, mas eu não tenho nem roupa, nem mala, nem nada para ir para lá. Não, eu arrumo para você, eu te dou mala, duas coisas. Aí falou, e o pior é que eu não sei nem o endereço do seminário. Eu te levo lá. Então, Olha, ficou assim, difícil para ti, hein? ficou. Aí eu acabei aceitando, ele me levou, eu fiquei um ano, Uhum. o ano de 81, né? Eu tinha terminado, aliás, 82. 81 eu terminei o meu ensino médio, na época, era o segundo grau na época, né? Uhum. Então eu concluí e aí final do ano, beleza, início de 82 eu fui para o seminário. Fiquei um ano. E aí, em 82 e 79, meus irmãos já estavam em Rondônia, já tinha uma parte da família aqui. E eles ligavam muito para a gente, dizendo que aqui era muito bom, muito legal, e incentivando. E lá, eu trabalhava no comércio. Aqui eles disseram, se você vier para cá, você vai pegar serviço de banco, de algo assim maior, né? E era o sonho, né? Você trabalhar num órgão público, num banco. E aí isso motivou muito a vinda. Aí meus pais decidiram vir para cá e eu vim como apoio. Minha mãe, muito jeitosa, ela disse assim: não, você vai, pede uma licença, vai, fica lá um período conosco, quando a gente estiver completamente acomodado, aí você volta, Olha que continua os legal. estudos. E aí eu concordei. Só que vim para Rondônia e fui me absorvendo aqui, fui me inteirando, né? Grupo de jovem, igreja, trabalho. E com 2 anos que eu estava aqui, eu já estava casado. Ah, aí não. Aí me casei 2 anos. Depois que eu cheguei aqui com 2 anos, né? Aí Olha me que pre... Rondônia laçou mesmo, hein? Aí nunca mais voltei. É a história do nordestino que fala assim: olha, ele vem para cá, mas tem vontade de voltar para a terrinha, né? Uhum. Eu vim para cá com a promessa de voltar, né? Deixei tudo certinho lá. O reitor do seminário disse: não, você volta e não precisa recomeçar. Você continua da onde você parou. Eu falei: tá bom, a promessa é boa, né? Então, Uhum. mas eu vim em 83 para cá, em fevereiro de 83. E olha, não me arrependi, né? Cacoal me abraçou a minha família, a gente se deu muito bem. E aí aquele sonho de banco se concretizou, porque eu fui concursado no Beiron, Ai, trabalhei que no Banco bacana. do Estado, né, de Rondônia. Trabalhou quantos anos no banco? Eu trabalhei 16 anos no banco. E boa parte desse tempo eu me dediquei ao sindicato, que também me interessou na época, fui na representação sindical. E aí, quando eu quis voltar para a agência, o pessoal já não quis que eu voltasse, porque ninguém queria ir para o sindicato na época, porque não se identificava tanto. E eu já estava totalmente entrosado com a questão do sindicato e fiquei. Então, foi um período muito bom da minha vida, né, na representação sindical. Depois veio a eleição, veio Não, vamos, vamos, tentativas. vamos voltar. Estou aqui distraída, Vamos, vamos. quando eu vejo, você está longe. Vamos voltar. Eu quero. Você está falando, tá? Chegou aqui e gostou, em 2 anos já estava casado. Isso. Olha, seminarista, apressado. Adoro. Eu quero. Você chegou aqui. Como que era Cacoal, estrutura? Era bem precário até, né, para aquele tempo. Eu me lembro que a prefeitura ali tinha uma entrada diferente, eram escadarias, ali era uma mina de água naquela região ali, as escadarias viviam com aquele verde da água que escorria, né? Em algumas regiões logo ali para baixo da prefeitura, onde hoje é o início ali no Peninha, subindo um pouquinho na Belo Horizonte, tinha os riachos que cortava ali, era um pouco precário, sim, sabe? Uhum, Eu resido hoje desde que eu cheguei, na verdade, ali no Novo Cacoal. certo. Então, aquela região ali do cemitério, aquilo ali era distante do centro da cidade, era um local longe, né? E hoje a cidade avançou tanto que aquilo ali virou centro, né? A Rio de Janeiro virou ponto de comércio. Então, eu sou daquele tempo que a Rio de Janeiro não era asfaltada, não tinha asfalto. Depois passou a ter asfalto um lado só da avenida. Demorou um bom tempo para vir o asfalto do outro lado. Quando eu cheguei aqui, eu saí da minha casa, ali na Almirante Barroso, nós tivemos que fazer uma espécie de
assim, da onde passava a energia, nós colocamos um poste para o fio não ficar muito baixo e no meio daquela data chegava na nossa casa, mas quando nós mudamos para cá, eu acho que nós ficamos uns 3 ou 4 meses sem ter energia em casa, porque o meio da quadra a gente morava e não tinha energia passando na frente. Aham. Então é um nome meio esquisito, mas a gente chamava isso de rabicho, né? Um É rabicho de verdade. energia. Então nós pegamos esse ponto de energia e nós deixamos geladeira, por exemplo, na casa do vizinho. Tem uma pessoa que deu apoio para a gente, geladeira, as coisas que precisavam ficar ligadas à energia, ficavam lá, até a gente ter energia na nossa casa. Foi um tempo de muito sofrimento, mas muito bom também, né? Hoje a gente olha para trás e tem, assim, boas lembranças. Almirante, eu morei muitos anos entre Almirante e Espírito Santo, ali bem próximo. Almirante eu não lembro. Agora, eu tenho uma foto na Espírito Santo que a rua era só um caminho no meio do mato. Era uma passarelazinha, né? É, Ali tinha um alagamento longo, grande tinha. ali, e ele foi sendo estreitado e depois canalizado. Quer dizer, hoje quem passa por ali não sabe, né, o que já teve naquele local. Ali, e quando, nesse período da chuva, que o mato cresce muito rapidamente, aí pronto, que era quase um paredão de que nós passávamos, né, ali Eu não sei, os de rua. capixabas chamavam de taboa, né? Taboal. É uma planta que ela nasce no lugar alagado e ela fecha, você não vê a água por cima quando olha, Isso é cobre, verdade. essa taboa, esse taboal, ele cobre. Então ali tinha um capim também, alguma coisa que crescia por cima da água, então ficava aquela coisa verde, mas era Fazia um água por tapete, baixo, né? era água que corria. Então eu me lembro assim que a gente passava em alguns caminhos mesmo, às vezes com madeira colocado para a gente passar. Então, olha só, Cacoal, né? E hoje tem ali tudo cheio de casas, né? Boas construções, Mas né? você estranhou, ok, era bem diferente. Mas você estranhou do lugar que você veio ou não? Você se adaptou rápido? Na época nós estranhamos muito a linguagem, né? Hã. Lá é lote no Espírito Santo, você mora num lote na cidade, aqui é uma data. Então é uma palavra Ah, diferente. Os botecos, que lá era chamado de boteco ou venda, uhum. aqui em Rondônia era chamado de boliche, bolicho, Verdade, bolicho. boliche. Então, alguns Gente, quanto tempo que eu não nomes. escuto essa palavra, bolicho? Pois é, eu vou ali no bolicho, no bolicho. Principalmente zona rural, tinha aqueles bolichos em pontos de campo de futebol e tal. Sim. E aqui na cidade também as pessoas chamavam de bolicho. Então, tinha umas coisas assim que a gente estranhou no início, né? O palavreado, o jeito do povo, por quê? Para nós lá no Espírito Santo, o dia da chuva, o tempo assinalava a chuva, né? Então escurecia, ficava aquela barra escura de nuvens escuras até a chuva chegar. Quando nós chegamos aqui, a gente teve que se adaptar dizendo o seguinte: você vai para o centro, mas leva o guarda-chuva, porque lá você pode tomar chuva e chegar molhado em casa. Então a chuva era constante e a gente não se E prendia, não nem o avisava, povo. né, porque no Não. Espírito Santo tinha aquela E às vezes estava estava montando nublado. a chuva, né, Estava estava avisando. nublado, estava chovendo e o povo está caminhando, está saindo, está com capa, está com guarda-chuva, está indo fazer as coisas, Vida que segue. e a chuva não era motivo para ficar em casa. E lá no Espírito Santo, o dia de chuva era dia de ficar recolhido em casa e o dia de tomar sopa. Olha, eu era criança, me lembro. Era o dia que a minha mãe fazia aquela sopinha gostosa, ela dizia: ninguém vai trabalhar, então a sopinha alimenta sem ser aquela comida mais forte, porque meus irmãos trabalhavam na roça e precisava de uma alimentação forte, né? Então, o dia da chuva é o dia da sopa. Ele ficou marcado na minha cabeça isso, com muita lembrança boa, o dia da sopa, no dia de chuva. Mas, assim, Rondônia foi evoluindo, né? A cidade foi crescendo, os rios canalizados, né? Essa linguagem, esse, essa correria, né? Você vai para o trabalho, vai para o comércio, andava aqui e ali, a chuva ou o sol, e aí a gente falava assim, não é o período da chuva, o período do sol. Era dois momentos assim muito distintos mesmo, né? Então, não, ó, vai entrar o período da chuva, o tempo da chuva. Então,
Agora não, né? Está intercalando mais, a chuva às vezes vem e volta, a gente não separa muito mais isso, né? É Mas verdade. mudou bastante, e na época o capixaba que chegou aqui também encontrou algo bem diferente, né? Uhum. Bem fora do nosso usual lá do Espírito Santo. Certo, me fala você estava falando sobre a questão do banco, você entrou, fala um pouquinho desses trabalhos que você fez aqui, até, chegar a decidir se candidatar. Ah, sim. Faz um É apanhado. um apanhado ali. Eu cheguei aqui e não conseguia trabalho, né? O comércio era menor, não tinha tantas vagas, e eu me lembro que minha mãe e uma amiga antiga nossa ali, muito amiga da minha mãe, disse: "Nós vamos fazer promessa para você arrumar trabalho", porque a gente precisava também, né? A gente Uhum. aqui, meu pai ainda não era aposentado, nem minha mãe, e aí falava em fazer promessa, mas não foi necessário, né? Eu consegui meu primeiro trabalho aqui com o seu Geraldo, lá da Antártica. Eu trabalhei na Olha. distribuidora de bebidas Bandeirantes, né? O meu primeiro trabalho aqui em Rondônia. Uhum. Aí fiquei com ele um bom período, eu acho que uns 2 anos, 1 ano e meio, 2 anos. Aí o pessoal da igreja me fizeram, na época, uma proposta de participar de um curso que a Hum. Igreja Católica estava promovendo, participando, na verdade, do evento lá no Rio Grande do Sul. Aí eu fui pedir licença do trabalho, e ele disse: "Olha, talvez eu não consiga manter seu emprego, porque é muito tempo, é 2 meses o curso". Aí eu falei: "Não, de boa". Viajei, seu Geraldo sempre muito atento, né, muito gente boa ele, meu Deus, Dona Maria, seu Geraldo. E eu fui, fiquei 2 meses no Rio Grande do Sul. Quando eu voltei, ele já tinha realmente ele tinha um assessor lá, uma pessoa no meu lugar. Eu disse: "Então mantém, deixa quieto, eu vou cuidar". E nisso também recebi, na época, uma proposta de trabalho do seu Divino Cardoso. Fui trabalhar no plano da economia. O Olha, o plano estava inaugurando. Eu entrei pelo esquinão, fiquei um tempo ali gente, então você aprendendo. viu que a estrutura antiga, tudo? Então, Que o plano maravilha. da economia era loja nova de alvenaria. A loja do esquinão Aham. era de madeira ainda naquele tempo. Aí eu fiquei por Não, ali você então já é de uma fase moderna, porque o plano também já foi de madeira, né? Você já entrou no plano de alvenaria? não, o plano, eu não sei, o plano foi construído ali já de alvenaria, não foi madeira. Eu Quem tenho foto, eu eu acho tenho que foto que eu peguei do seu divino, do plano de madeira. então ela era em outro local, É talvez. muito provável. Aham. E aí quando eu fui para o plano, eu acho que 1 mês e pouquinho. Eu lembro bem Uhum. que ficavam insistindo para me levar carteira, para assinar, para fazer aquelas coisas que eu já estava passando do período de experiência, Uhum. mas eu não me considerava um bom vendedor. Hoje eu acho que eu seria um bom vendedor, mas naquele tempo não. Eu não, eu fiquei assim, eu esqueci de trazer a carteira. Ah, eu vou trazer amanhã. Ó, eu não vou, porque eu não queria ser um ruim, né, um vendedor ruim. E aí eu fiquei ali. E naquele período, eu tive acesso a uma amiga que ela era casada com o gerente do Beirão de Espigão do Oeste. Hum. E aí nós reatamos as amizades aqui, e ela me disse: "Toninho, vai ter concurso regionalizado para o Beirão, vai acontecer em Espigão do Oeste. Eu posso te inscrever?" Eu digo: "Por favor, né? Me inscreva". E ela me inscreveu, e na época acho que ela pagou taxa, fez tudo para mim e me avisou o dia. Aí eu fui, na época com o Zé Alves, que era meu colega, eu acho que o Zé Alves já estava trabalhando no banco. Eu fiz esse concurso em Ji-Paraná, passei no concurso, e Cacoal não tinha vaga. Então eu fui para Rolim de Moura, fiquei 8 meses em Rolim. Aí, nesse período, minha mãe e meu pai tiveram que ir para o Espírito Santo, e eu era mais velho. Uhum. Abaixo de mim tem mais 4, né, na idade. Certo. E aí eu voltei para Cacoal com autorização do presidente, na época do banco. Eu consegui mandar uma carta, ele me respondeu e autorizou a minha vinda para Cacoal transferido.
Aí vim para Cacoal, trabalhei no Beirão aqui, ao todo foram 16 anos de trabalho, foi Bom. sindicato, então Uhum. tivemos um período bom de banco. Aí eu acho que a minha vida pública começa com o Beirão. O Beirão pagava o servidor público, então o banco era muito cheio, o dia de pagamento era uma verdadeira loucura aquilo. O banco funcionou aonde é hoje a... Meu Deus, o nome daquela loja ali, que é do Divino também, aquela loja, eu acho. Na Office? A Office. Onde que era a Office Mas ali, e quando que ele perto... foi lá para a esquina? Porque o Baza foi ali É, ficou entre também lá o a. Baza. Isso. Aí, enquanto o Beirão começou ali, naquele local, era Construminas, a loja que tinha na esquina. Gente, eu lembro. Pois é, Construminas, do Tem irmão um flash do aqui Mendes. Do de ser Mendes. uma loja de construção. Aí a Construminas era de um lado e o Beirão estava do ladinho, que era uma outra obra, uma outra construção que eu acho que hoje é a Office. Aí funcionou ali um período, eu entrei, quando o banco ainda funcionava ali, e depois o banco estava construindo aquele prédio maravilhoso, que eu fiquei tão sentido quando derrubaram aquele prédio todo. Verdade. Ele era assim um cartão postal para Sim. Cacoal. Até hoje, quando eu posto, porque quando eu trabalhei na tribuna, teve alguma coisa lá e eu fui fazer cobertura desse evento e eu registrei. Até hoje, quando eu posto, as pessoas lamentam ter Tem. A derrubado obra aquela era estrutura. maravilhosa, era um prédio lindo, lindo, lindo. Ele era padrão do Beirão. Aí alguém comprou, destruiu, né, demoliu e construiu outra coisa. Perdemos uma referência boa de construção daquela época. Uhum. Então, fiquei ali naquele banco ali um bom tempo, fui para o sindicato. E ali acho que começou a minha vida pública, as pessoas começaram a me conhecer, servidor público, a gente atendia muito. E tinha assim aqueles que chegavam no balcão e já chegava, Tony, me dá um jeito, pega um talão para mim, pega isso, me dá um saldo, me dá isso, aquilo outro. Então a gente facilitava muito a vida de quem chegava, o banco estava em dias de pagamento, era muito lotado, muito cheio. E olha, o pessoal ia para as filas naquele tempo, ia receber pagamento em cash mesmo, em dinheiro. Não tinha aí, o talão de cheque era poucos que pegavam. Então ali acho que começou a minha vida pública, no Beirão. Aí do Beirão, eu me lembro que o partido disponibilizou vaga, isso já era em 92, a minha primeira tentativa de vereança, o partido me disse, olha, tem vaga sobrando. Eu digo, mas eu não tenho voto, eu não, né, não tenho... Tony, calma aí, me responde uma coisa. Como que surgiu a primeira menção de candidatura, assim, de se envolver na política? O Ah, pensamento, alguém que falou alguma coisa, você podia se candidatar, sei lá, como que surgiu assim, aquele primeiro estalo? É possível. eu sempre fui muito apaixonado, Silene, pela política em É, si. Eu sempre tive assim esse olhar para a política como oportunidade de você trabalhar no coletivo, para as pessoas, entendeu? E eu tinha vontade, mas talvez não tanto naquele primeiro momento. certo. Quando eu recebi o convite, eu sempre tive assim também a ideia e a questão de que na política você vai para ganhar, claro, você disputa, mas também você vai para contribuir, porque se elegeu alguém foi com a sua ajuda, com o seu voto, você participa da soma. Então, naquela época, eu tinha como referência o seu Nelson Rodrigues, que em 98 ele já era vereador. Então, quando ele tinha um trabalho belíssimo, né? Ele era muito respeitado no trabalho dele da vereança. Então, ele sempre foi assim, uma pessoa que provocou inspirações mesmo. Uhum. Aí, em 92, eu entrei porque tinha vaga sobrando, olha só. Eu falei, eu não tenho voto, eu não tenho esse jeito para... Ele disse, olha, se você trouxer o mínimo de voto possível, vai ajudar a eleger alguém. Então, mesmo que você não se eleja, você ajuda. Então, eu fui para ajudar, porque eu sabia que em 92 eu não tinha chance de me eleger. Mas eu tirei, Silene, naquela época, 261 votos. Muito Foi melhor que muitos hoje, foi hein? uma surpresa assim violenta. Na verdade, me causou ânimo,
Aham. Aí todo mundo elogiou, veio dizendo, não, mas foi uma surpresa, assim, você pedir voto e timidamente, porque, né, foi 261 votos. Aí, 4 anos depois, né, 90 e foi 92, 96, aí eu já fui com vontade, eu queria já me eleger mesmo. Sangue nos 96, olhos. Ah, aí eu agora. tirei 700 e alguma coisa, 798 votos. Aí Praticamente. fiquei na primeira suplência, ainda não deu, duplicando o voto. Olha como que a coisa foi. Não, de 200 e pouco, foi quase um triplo, hein? Aí Foi ótimo. 761, na verdade, eu acho. 761 votos. Aí, 2000, eu já estava com mais vontade ainda, porque eu vi que aumentou, né, Aham. o eleitorado, aumentou os apoios. Aí, em 2000, eu me elegi com 798. Foi ali que eu fui o 7º mais votado, em Olha que 2000. maravilha. Aí, em 2004, me reelegi com 1.015, em 2008, eu me reelegi com 1.581 votos. Foi o Hum, máximo que eu tirei. Aí, em 2012, eu já não consegui me reeleger, porque teve uma situação ali que é facilmente explicável, né? certo. Eu estava na oposição, apesar de ter um carinho enorme pela Sueli Aragão na época, eu tinha o maior respeito pela pessoa da prefeita, né? Uhum, Pela pessoa da autoridade. Então, eu fazia uma oposição, no meu entendimento e na orientação do partido, sempre com muito respeito. certo. Discordava das ideias, votava contra, mas ultimamente eu tenho visto às vezes algumas coisas, né, na política assim meio desrespeitosa. Mas o meu entendimento sempre foi de que o respeito é necessário, mas a discordância às vezes também é necessária. Então eu discordava, eu votava contra. Eu me lembro que uma coisa marcante para mim foi uma luta intensa que eu tive em favor do SAAI na época. Houve uma tentativa de privatização. A gente fez uma luta muito grande Uhum. que marcou muito, porque eu tinha um assessor que ele falou assim, você quer usar? Vamos usar. Eu botei uma peruca vermelha na cabeça, botei um nariz de palhaço e falei que a população não era palhaça e que o SAAI não poderia ser privatizado. Aquilo rolou na imprensa por um mês, eu acho. Mas Nem assim, eu consigo sempre... imaginar o motivo. E aí, olha, eu tive lutas intensas, né, enquanto vereador. Foram 12 anos de intensidade, de defesas, de viver a política na sua plenitude, né? Eu visitava a zona rural, aldeias indígenas, escolas, eu fazia eu vivia para aquilo, eu não Uhum, tinha outra função, né? certo. Eu não tinha outro trabalho. E essa intensidade, ela me provocou essas reeleições, Uhum, e, claro, isso aumentou a responsabilidade. Às vezes eu estava na oposição sozinho, tinha 9 apoiadores da Sueli, eu era o 10º, né? Eu era o único. Mas eu sempre fui muito respeitado na Câmara. Eu trabalhei com Raquel de Carvalho, com Penha Simão, com a Zambuja, com Daniel Neri no primeiro ano, com Pedro Ferrazin, Catatal, e vereadores, o Pátio Paulista e tantos outros, né? Já mais recente, o Fernando Minervino, enfim, gente que às vezes até não concordava com as minhas ideias, mas a gente mantinha um nível de relacionamento e de amizade muito bom, né? Fiz certo. grandes amigos ali e até hoje, quando a gente se encontra, é assim, motivo de dar um abraço mesmo. Ah, E até assim, com o Corá, numa situação mais recente, né, entre 2010, 11, 12, na gestão do Padre Franco, a gente tinha muito embate na Câmara, né? E o Corá até fala isso hoje, ele diz, a gente brigava de plenário, de microfone, mas a nossa amizade nunca foi abalada. Em alguns outros momentos a gente sentou, conversou e às vezes a comunidade tem dificuldade de ver isso, né? Ela percebe Toninho, que há uma briga. já vou tocar no assunto.
Mas Já que você mexeu na ferida, eu, vamos lá. eu quero perguntar, como cidadã que está aqui do lado de fora, não entendo isso aí, não, filho. Eu É, tenho, calma aí, eu tenho uma dificuldade para entender. Eu entendi que você falou que, embora você estivesse ali um embate no plenário, divergisse, às vezes, eu não consigo entender, por exemplo, você vê lá o povo se matando, eles se xingam, se ofende, babá, uhum. babá, e você fica, meu Deus do céu, como que ele teve coragem de falar isso para o outro? E o outro está lá com a cara de paisagem, e tal, tal, e estão se matando ali. Aí acabou a sessão. Daqui a pouco você olha e estão os bonitos se abraçando. Eu É. tenho uma dificuldade, explica isso para Mas não mim. é só você, Silene, é a grande maioria da população, ela vê isso. A Câmara passou a ter as sessões durante o dia, então ela afastou a presença da comunidade. É uma pena, né? Eu já tive a oportunidade de pedir a vereadores dessa legislatura que voltasse a sessão noturna, né? Às segundas-feiras à noite, era tão bom ter a Câmara cheia, porque fizemos um projeto na época que levava alunos das escolas para dentro da Câmara, porque a gente precisa fomentar na pessoa esse desejo pela política boa, pelo debate político, pela defesa de ideias. Então, quando eu falo nas brigas, eu citei o Corá, então vamos continuar citando o Corá. Ok. Nós tivemos situações assim de muito embate, não chegou a ser ofensas, né? Eu acho que em nenhum momento a gente se ofendeu em plenário, mas de discordar politicamente teve várias vezes. O Gabriel, se eu não me engano, a gente teve discordâncias e outros vereadores, mas a gente sempre se desculpava, porque aquilo é um debate político. Ele está em cima da ideia, do projeto que está sendo votado, da proposta que o prefeito ou a prefeita mandou. Então, aquele projeto pode render uma coisa boa para a cidade? Pode, mas pode vir um projeto que não seja tão bom para a cidade. Então, quando há uma defesa contra e outra a favor, isso tem que estar no campo político. Eu discordo e não aceito como normal um debate político que parte para a ignorância, para a ofensa, para a humilhação. Esse não é um bom debate. O debate é aquele que fica em cima do campo das ideias, né? Porque no campo pessoal não pode ser atingido, né? Não pode ser violado. Nós estamos numa Câmara como representante da comunidade. Tem gente que esquece disso. Então, ele faz impor a ideia dele, a vontade dele, o desejo dele, e isso não é política. Isso é usufruir da política para um desejo pessoal. E eu entendo que isso não é legal, não é bom, né? O representante da comunidade tem que fazer a defesa da comunidade. Por isso é importante que o vereador vá lá no final da linha. Se ele reclama que a estrada não está boa, porque ele ouviu do morador, né? Porque não é todo dia que ele vai à linha. Então, o morador chega no gabinete ou encontra o vereador em outro canto. Até na igreja. A gente chegava na igreja, o assunto político estava ali. Eu digo, minha gente, eu vim aqui rezar. Calma que depois a gente conversa. Mas o vereador, ele é vereador tempo integral. Então, quando você encontra, você quer falar de um problema. Da Certo. água, da luz, do isso, daquilo outro. E quando você leva quando eu levava um assunto para a tribuna, era porque ele tinha vindo de alguém. Uhum. Eu tinha ido lá ouvir. Então, vamos citar aqui uma situação. Muitas vezes chegava em mim uma denúncia de que estava faltando merenda escolar na Certo. escola X. Uhum. Faltou, estava precária a merenda. Às vezes um professor, um amigo, um aluno, uma pessoa vinha e me relatava isso. Eu ia lá na escola, Certo. eu ia lá abrir a freezer para ver. E muitas vezes não, a maioria das vezes, eu não ia para a tribuna falar disso, eu ia lá no secretário. Uhum. Eu tenho uma pessoa que tem um carinho muito especial, porque sempre me tratou com muita dignidade, eu não tenho problema nenhum aqui em citar o nome dele. Chama-se Nelson Rangel, Certo. o GEL na época da Secretaria de Educação. Ele é só um exemplo, porque eu fiz isso com muitos outros. Tinha um problema na escola, eu ia lá no secretário. Eu dizia, Nelson, eu recebi uma denúncia que a escola tal
está faltando merenda, e eu fui lá e chequei, de fato está faltando. Ele falava, me dá um tempo, me dá um minutinho. Eu disse, ó, se não for resolvido, eu levo para a tribuna, e aí é pior. Não era uma ameaça, era uma certeza de que o meu papel estava sendo desempenhado. Uhum. E ele dizia, me dá um minuto que eu vou, um tempinho que eu vou resolver. Daqui a pouco ele me ligava, olha, problema resolvido. Então, para mim, já estava satisfeito. Eu resolvi o problema, sem alarde, sem brigas, sem denúncia, sem fazer, às vezes, levantar um fogaréu danado, né? Mas para mim não era importante resolver. Então ele resolvia e me dava o retorno. Aí eu ia para a tribuna com outra fala. Eu dizia, esteve com o problema da merenda escolar na escola tal, mas o secretário já arrumou, o secretário já resolveu. Então, era positivo, não era negativo. Então, isso eu consegui um respeito muito grande dos secretários, da prefeita. A Sueli falou para muita gente que chegava nos meus ouvidos dizendo, nunca me pediu nada, nunca me pediu uma portaria, nunca me pediu que eu contratasse um parente, um amigo, ninguém. Eu nunca fiz esse pedido durante 12 anos, mesmo no mandato do Padre Franco, que era do meu partido na época, e eu nunca chegar a dizer, olha, me contrata fulano, porque eu estou precisando dessa pessoa. Então, esse respeito eu tenho que tornar público, né? Sueli Aragão, Nelson Rangel e tantos outros secretários da época, o tratamento era esse. Então, isso eu acho que é representação política, né? Certo. Porém, vou ter que direcionar. Sim, Ó, vamos lá. Eu falo bastante, senão eu fico 2 horas mas aqui, você tá? falou. Olha, eu vou fazer uma conclusão dessa última fala. Que lógia que você é. Quando eu crescer, eu quero ser assim, educada, gentil, igual você. Que eu sou bruta. A pessoa tem um jeitinho para falar, pensa antes de falar. Porém, você não respondeu a minha. Você, posso te chamar de você? Claro, sem Não dúvida. respondeu a minha pergunta. Qual delas? Meu Deus. Aquela que foi de indignação de um povo que pensa igual a mim. O que acontece? Que vocês se engalfinham lá no Sim. negócio e depois se tratam. Na verdade, hoje a Porque para a gente... gente, ignorante do lado de cá, não está entendendo nada. Porque isso eu já vi algumas, já participei vendo, né? Algumas sessões da Câmara que eu falei, meu Deus do céu, uma pessoa fala vão daquele se jeito a pegar ali, mim. né? Não pega, não, mas olha, ele não me dirige a palavra. Que eu, nem por educação, falo bom dia. E aí você termina a Mas posso fazer uma sessão, aí eles observação, estão lá então? abraçando. Ah, Silene, explica isso. vou fazer essa observação. O Tá. meu entendimento é que toda briga política, vamos chamar assim, toda defesa de ideia, toda discussão, ela tem que ser política, né? Agora, eu não nego para você que hoje existe não debate político, existe ofensas pessoais, situações que o vereador ou a vereadora chama o outro de nomes e acusa Gente, em mas vocês público. conseguem E não é subir só nesse vereança. nível, que deve, eu não vou nem falar em baixar, vou falar que é subir. Subir nesse nível de se É, ofender numa isso. tribuna e depois sair da tribuna, está tudo ok. Ai, nem me vem em conta. Não, porque se a pessoa Não, me ofender, isso. eu vou No sentir. cenário federal, isso a gente está vendo pelo YouTube, WhatsApp, enfim, chega muito disso. Essas situações, por exemplo, lá, as ofensas que às vezes acabam com... Porque polarizou. Agora é esquerda, direita, esquerda, ou é partidário do Bolsonaro, é partidário do Lula, e os deputados, senadores, ou mesmo a população, se pega. Isso não é um bom debate. Isso é polarização política pura. Isso é desrespeitar, às vezes, o outro, que tem... eu sou católico, eu tenho do lado um evangélico da Assembleia, alguém da cristã, e a gente convive na maior serenidade, porque o direito de culto e liberdade de religiosidade, ela é uma suprema, como que eu vou dizer, uma garantia suprema nossa do nosso país, né? O Estado laico, né, que reconhece as religiões e reconhece o direito de culto e de participações. Então, por que eu vou discordar? Por que a minha é melhor que a sua ou de outro? Não pode ser assim. Na política, a mesma coisa. Eu sou militante, filiado no PT, e a vida inteira fui vereador pelo PT, mas do meu lado tinha um PSDB, um PSB, um PV,
entendeu? Uhum. E que, do mesmo jeito, da minha intensidade política, do meu amor, vamos dizer assim, pelo partidarismo, pela política, o outro também tem. Então, eu não imponho para ele o meu entendimento político. Eu tenho que conviver com ele respeitando as ideias. Aí sim, as ideias eu posso discordar. Uhum. Ó, você está equivocado nisso aqui e tal, e vou fazer a minha defesa, mas tem que dialogar. Eu tenho que ouvir ele também. Agora, tem gente que não consegue ouvir. Tem gente que não consegue, só pensa em falar. Ele fala, ele grita, ele ofende e acha que com isso ele foi superior na defesa da ideia dele. E não foi. Entendi. Ele não exerceu a cidadania do ponto de vista democrático, né? Eu estou com pouco tempo, eu vou pular, Acho que eu mas não te deixa, convenci, não, mas deixa eu tentar resumir, ver se eu entendi. Vocês são do nível de superioridade que vocês conseguem defender as suas ideias numa tribuna, certo. e até uns vão para esse caminho de ofender o outro, mas quando sai de lá, vocês conseguem deixar lá esse problema? Às vezes sai de lá bicudo mesmo, sai de lá com raiva, né? Passa pelo corredor e se pudesse dar um tranco no outro, dá. Porque às vezes dá raiva. Vocês são É igual a nós, verdade, é de igual, carne e osso? não, corre um Corre sangue sangue ali. na veia? Porque É, tem uns que parece que não mas, corre. mas Parece que é posterior a superior. isso, né? Ah, Posterior a isso, tem que vir a racionalidade, tem que entender que aquele debate não foi pessoal. não estou Então, falando que você é um lorde. não, Olha, eu sou assim, não. Eu sou rancorosa, eu não, levo não para pode, na casa. política não Não, aí pode ter depois eu isso. oro e peço perdão e o Senhor trata o meu Eu coração, mas tive naquele primeiro embates. momento. Por exemplo, com a Sueli, a gente teve embate com a Sueli, teve embate com os secretários dela, mas isso em momento algum transformou em uma oposição que não fosse propositiva, né? Eu separava muito bem isso. De um lado é a pessoa da Sueli, vamos citar ela como prefeita na época, e do outro lado é a prefeita, que é uma entidade. Ela é a representante política maior do município. Então, nesse aspecto, tem que ter todo o respeito, né? Uhum. Hoje em dia, essa questão está muito aflorada, né? Tem gente que não consegue separar bem o que é o respeito, o limite da convivência e as brigas pessoais e políticas que avançam, né? De uma maneira Certo. muito, muito deselegante. Toninho, queria muito falar mais um Não tiquinho estamos disso aí aí. vencendo o tempo. Estou Deixa eu... dizendo para você que eu falo bastante, não deixo você nem Mas eu não perguntar. vi Pergunta, nada faz que mais um aí, pelo eu favor. não vi nada que não se aproveitasse do que você falou. Achei tudo maravilhoso. Deixa eu ver aqui, que eu queria sair, eu queria ficar um tiquinho mais, mas vou fazer uma pergunta e você me. Me Vou fazer umas convida de novo, eu perguntas. volto de novo. Eu convido. Vou fazer umas perguntas e você é o mais objetivo, assim, Tá, quase vamos um lá. ping-pong. Um bate-bola. Um bate-bola. Para fechar a questão da política, me diz o seguinte: qual que foi, deixa eu ler aqui, qual que foi o trabalho que você fez, que você mais gostou, o que você mais fez durante esses 12 anos, né, 13 12 mandatos, anos. que você fez, que você mais gostou e o que você se arrependeu, fez isso aí eu não teria feito. Não, eu citei o SAAI, uma defesa do SAAI que foi muito Esse aí boa, te tenho deu muito orgulho disso. legal. Eu fiz assim uma defesa muito grande na época da questão indígena, né? Eu levei muitas demandas para a Sueli com relação a patrulhamento das estradas, né? Ela acabou fazendo com isso um convênio com o Estado, porque a área indígena é responsabilidade do Estado. Então, ela acabou fazendo convênios, né? Recebendo verbas do Estado para colocar maquinário também para os indígenas. Isso eu tenho muito orgulho de dizer que a gente fez essa defesa, né? Eu penso que, no geral, o meu mandato ele foi de representatividade. Então, demandas pequenas de comunidades, de igrejas, da sociedade como um todo, eu levava essas demandas e defendia. De momento, Silene, eu vou dever essa coisa talvez muito pontual, em algum momento que eu devia ter, assim, olha, eu não gostei disso, eu não gostei daquilo. Às vezes, porque o vereador ele é tempo integral, então às vezes você chega numa festa, naquela época tinha muitas festas de comunidade, eu chegava nas festas e aí chegava o vereador, não chegava o Toninho Maggiore. Então as pessoas me traziam demandas, me faziam as coisas e tal, e às vezes isso me incomodava.
Eu falava, eu só quero sentar e comer um churrasco. Eu não conseguia. Minha mulher ficava brava comigo. Ela disse, eu não vou com você mais, porque você não para na mesa. Você vive andando, vai cumprimentar um, abraça o outro, vem, chega e tal. Então, era muito intenso isso. Então, pequenos detalhes. Às vezes a mulher ficava brava. Olha, eu não vou sair, eu não vou contigo. E a gente, assim, em locais públicos, você vai num restaurante, você vai num lugar, então vinha alguém, eu levantava, eu ia cumprimentar. Era momento de encontrar partidários, amigos, pessoas que apoiavam a gente. Então, isso talvez em algum momento trouxe alguns maus-estares de sabores, mas nada pontual que gerou essa coisa do ruim, né? Hoje me faz falta. Eu gostaria de ser vereadora ainda, e não Eu, posso. O povo eu, não me en- escolheu mais. eu entendo muito você, porque assim, às vezes eu escuto crítica dos meus colegas jornalistas por conta de alguma atuação, às vezes no evento, de repente eu Uhum, exagero, mas eu não faço um único vídeo se eu não estou com vontade. Não, uhum. não me sinto obrigada a fazer nenhum vídeo, nem colocar nenhuma postagem. Quando vê nas minhas redes sociais um monte de vídeo, é porque eu quis fazer. Ah, Eu é. achei tão legal aquilo que eu Porque fiz isso é vários. prazeroso, né? Sim, É eu tenho prazeroso. prazer no que eu faço, no meu trabalho. Mas vou mudar aqui rapidinho. Eu quero fazer duas perguntinhas rapidinho para Tá. você e vou quebrar essa O política. tempo é seu. Eu estou aqui, fica o tempo que você Pior quiser. que é Um muito minuto rapidinho só. aqui. Vamos Ai, lá. meu Deus. Não, ai, não tem como fazer. Olha, eu vou agradecer. Vou agradecer e vou convidar o Toninho para vir de novo, porque Fico à eu disposição. preciso entrar na sua vida pessoal. Quero saber um pouco mais sobre a questão de direito. Como foi que Uhum. você entrou aí nesse segmento? Quero saber o que mais te chama atenção nessa área. Tem Quero muito também para saber um falar. pouco mais de você, a família, o que você faz em família, como que vocês se divertem, o que você faz nas horas vagas. E eu tenho uma pergunta aqui que você não vai conseguir responder nesses 30 segundos que eu tenho aqui, que eu quero saber dos seus valores. O que é inegociável para você? Você vê que não tem como responder. Não. Excelente. Você vai ter que me convidar de novo. Eu Sim, eu quero sinto saber dos muito, seus viu? projetos O futuros. direito, eu sou apaixonado pelo direito. Eu faço Ele é algo que me questão de te convidar preenche, de novo. né? Me preenche muito o direito. A família, eu tenho 4 filhos, eu tenho netos, eu já tenho 2 bisnetos vindo desse filho adotivo que moram em Tangará da Serra. Eu tenho, assim, eu sou muito voluntariado, eu tenho muito serviço voluntário. Não é? Eu Não, tenho, eu sou olha, presidente da Toninho, eu vou PAC, eu sou. remanejar. Podemos para a semana que vem? Como está a sua agenda? Podemos, Então, semana. gente, está marcadíssimo. Sábado que vem, às 9 horas, nós estamos aqui ao vivo de novo, nós vamos terminar essa conversa. Vamos Não vamos deixar ela terminamos. assim pendente. Não, nós temos coisas para conversar. Perfeito, Toninho, por hora, muito obrigada. Que maravilhoso, Ai, passou tão não é? rápido. Quando é gostoso, passa assim rápido, a gente nem começou a conversa, já É. foi. Mas nós vamos retornar semana que vem, Toninho. Vamos, será Muito prazer. obrigada. Essa questão, esse ponto que você tocou aí, ele tem muita coisa para ser dita, né? Filhos, netos, eu sou muito família, eu sou muito neto, eu adoro meus netos. Eles têm muito apego comigo. Eu estou com 40 anos, estou com 41 anos de Rondônia, com 39 anos de casado, né? E vou ficar mais 39, 40, 50, né? Nossa senhora, É, você está falando isso que nós queremos saber tudo. Perfeito. Gente, muito obrigada, Toninho. Até semana foi que uma vem, delícia falar se Deus contigo, quiser. maravilhoso, obrigado aí pelo convite. Eu fico já lisonjeado de saber que os assuntos, né, que a gente traz rende um novo espaço aí para a gente bater esse papo. Sim, foi muito gostoso e vai ser melhor ainda. Gente, fiquem com Deus. Muito obrigada pela presença de todos. Deixem aí os seus comentários. Se quiser, tem nas minhas redes sociais, eu postei um vídeo, foto, pode fazer pergunta lá. Eu também pergunto para o Toninho. Vamos interagir e continuem com a programação da Rádio Rondônia. Eu só deixo um tchauzinho, então, porque Por semana que vem a gente favor, continua, né? por favor. Eu me despeço a semana que vem, pode ser? Pode. Beijo, beijo. Beijo, fiquem com Deus. Fui.